Precisamos de ter essa realidade, irmãos. Realidade, o que é uma realidade espiritual? É aquilo que a palavra proclama com relação à libertação do pecado. Isso é uma realidade na minha vida, uma verdade na minha vida. Porque se isso não for real em nós, irmãos, nada mais poderá ser. Então nós vamos viver um cristianismo apenas de clube social. Temos uma aparência muito boa de cristianismo, falamos de coisas relacionadas ao céu, à glória, à palavra, Jesus Cristo, mas às vezes é apenas casca, às vezes é barco furado. Nós às vezes estamos num barco furado e pensamos que estamos num barco que vai chegar àquele destino, àquele porto, mas nos esquecemos que a realidade daquele que nos leva por esse caminho não é verdade em nós, não é o Senhor Jesus. Então, queridos, vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, Provérbios, capítulo 13, versículo 15. Apenas esse versículo, vamos meditar um pouquinho na palavra. Que o Espírito Santo do Senhor traga luz aos nossos corações, que Ele venha revelar as Escrituras para nós, venha interpretar para nós e venha trazer céus na terra, ou seja, toda a realidade divina celestial que há em Cristo, seja ela uma verdade em nossos corações. É dessa maneira, irmãos, que quando temos essa convicção, que nós vamos amar o Senhor e vamos desejar que Ele volte. Não por causa das circunstâncias nas quais este mundo está vivendo, mas porque nós amamos o Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz aqui, nosso irmão fez a introdução, dizendo que então ele pôde ler ali Filipenses 2:5, nome precioso, que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará ou dará louvores a Deus. Isso é um fato que vai acontecer. Então ele se prostrou-se ali em lágrimas, reconhecendo o nome de Jesus. Isso fala de realidade, irmãos. O nome do Senhor Jesus é um nome que é sobre todo nome. Nós estamos debaixo desse precioso nome, nosso amado Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Cristo que nos fez livres nele mesmo. Ele é aquele que nos libertou da nossa imundícia com que todos nós andávamos. Isaías vai dizer, 64:6, que todos nós éramos como imundo e as nossas justiças como trapos da imundícia. Imagina só, irmãos, como que uma imundícia, igual nós éramos antes de conhecer o Senhor, poderíamos então viver na glória. A palavra fala em Isaías 35, verso 8, que o imundo não caminhará por esse caminho, o caminho que leva até o Pai, que é o próprio Senhor Jesus, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilhoso é o nosso Senhor. Então Ele é aquele que, Ele morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Graças ao Senhor por isso. É isso que Ele tem feito, irmãos. Ele tem verdadeiramente nos considerado como igreja do Senhor, algo que João Batista, ele escreveu, o evangelista João, as palavras que o próprio Senhor Jesus expressou dos seus lábios, quando ele disse lá em João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Pensa nessa palavra, irmãos. Então, aquilo que recebemos, aquilo que o Senhor Jesus recebeu da mão do Pai, Ele disse lá em João 6,37, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então é nós, e aquilo que foi dado ao Senhor Jesus, eu e você que cremos no Senhor, que temos a realidade da pessoa de Cristo morando dentro de nós, somos obedientes ao Senhor. Ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Então, aquele que é soberano disse uma vez que Ele nos conquistou, que Ele nos regenerou, que fez com que pela fé Ele viesse habitar dentro de nós. Ele disse, relacionado à igreja, irmão, quando eu falo igreja, não estou se referindo à denominação, ao organismo vivo, ao corpo de Cristo. Ele disse assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmãos, pensa nesse privilégio no qual Ele nos colocou. Nós somos para o Senhor Jesus maior do que tudo.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então você é igreja, você é corpo de Cristo, você tem habitando no seu interior aquele que é glorioso. Por isso que a igreja é gloriosa, porque a igreja expressa a glória do nosso amado Senhor Jesus. A igreja é maravilhosa, irmãos, porque o maravilhoso está em nós. A igreja é santa, porque Ele habita em nós e nos faz santos. A igreja não tem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante. A igreja é santa e sem defeito. Por que ela é sem defeito? Porque o Pai a ama. Então o Pai é amor. O Pai, Ele nos vê através de Cristo. Então Ele não consegue enxergar na vida da igreja nenhum defeito sequer. Que maravilha é isso, irmãos. E eu e você, nós sabemos que nós somos cheios de defeitos. Mas aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Tem uma versão paralela, que ela é muito semelhante à versão hebraica, que diz assim, que o caminho dos transgressores é duro. É duro. Vamos orar. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu nos acolheste em Cristo Jesus. Nós fomos verdadeiramente, Pai, acolhidos, porque foi aqueles braços eternos, aqueles laços de amor, aquelas cordas humanas que nos puxaram para Ele. E ali, Pai, o velho homem foi crucificado, foi arrancado de nós. Pai, ele morreu, ele foi destruído, ele foi morto, ele foi enterrado, sepultado. Mas nós recebemos a nova vida, o novo nascimento, a regeneração pela ressurreição. Porque Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja o Teu nome, Pai, por esta obra tão sublime. Obrigado, Pai, porque no meio de bilhões de pessoas, Tu nos viu, Tu nos alcançaste, Tu nos separou para Ti mesmo. Então nosso privilégio é muito grande, Pai. Obrigado por nos trazer a revelação de Jesus Cristo, a revelação da palavra. Obrigado, Pai, porque Tu nos salvaste no Teu Filho Jesus. Nesta noite nós pedimos, ó Pai, a orientação do Teu Espírito, para que sejamos ministrados pelo mesmo Espírito. Às vezes a Tua palavra ela é um pouco dura, mas ela cura, ela restaura, ela vivifica e ela também nos edifica. Pai, que nós sejamos mentes abertas, ouvidos abertos para ouvir a Tua voz e nos dê concentração, repreende todo tipo de distração, para que a única voz a ecoar seja a voz do Teu Espírito, usando os nossos lábios e edificando os nossos corações, para que possamos, ó Pai, sermos edificados e avivados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós precisamos, com a ajuda do Senhor, ter muito sério aquela palavra que nós conhecemos de Jeremias 17, versículo 9. Lá está escrito assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, às vezes, irmãos, nós olhamos para esse texto, às vezes a gente pensa que está relacionado apenas com o ímpio. Não é com o ímpio também não. Nós temos a alma, você vai entender que ela é o coração nosso em essência. É os pensamentos, a vontade, as emoções, a forma de decisão, tudo isso está relacionado à alma. Agora a palavra de Deus vem nos apresentar que o nosso coração ele é enganoso, então o nosso velho coração foi trocado, mas a alma nossa, ela precisa ser então, cada dia mais tratada, santificada, porque é necessária a nossa santificação, sem a qual nós não veremos nosso amado Senhor. Então, tem pessoas que são induzidas a seguir o seu próprio coração. Isso é muito nocivo para a saúde espiritual de qualquer cristão, qualquer filho de Deus. Olha, siga o teu coração, cuidado com isso, irmãos.
Dependa do Espírito do Senhor, porque Ele sim é o nosso novo coração. Às vezes Ele está em nós, às vezes não, Ele está em nós, habita em nós, mas nós temos sempre um desejo de agir segundo o nosso próprio coração. E errar no coração, meus irmãos, vou dizer algo para vocês muito importante, é pior do que ter um erro na cabeça. Errar no coração é muito pior do que ter um erro na cabeça. Por quê? Porque Deus, Ele agrava o pecado de Israel, quando Ele disse lá em Hebreus capítulo 3, verso 10, estes sempre erram de coração. O coração é que sempre erra, às vezes até na compreensão das Escrituras Sagradas. Eu estou lendo a palavra, então eu entendo dessa maneira. Essa é uma maneira errada de entender a palavra. Por que Lúcifer caiu? Porque ele quis entender Deus. Nós não vamos entender Deus com a nossa cabeça oca. É muito grande, tem que ser pela fé. Pela fé. A paz de Deus que excede todo entendimento. Como é que você vai entender algo que excede o teu entendimento? É por revelação, é pela fé. Nós acolhemos isto em realidade espiritual pela fé. E a nossa fé, ela vai se concretizando de uma forma que vai formando a pessoa do senhorio de Cristo em nós, pelo Espírito. Ele já nos deu tudo isso para nós, a graça e a fé, para crermos nele. A graça e a fé está relacionada a Ele. Então o Espírito tem tantas coisas para depositar em nós, mas tudo que Ele vai depositar em nós é Cristo, nunca é fora de Cristo, irmãos. Então, muito cuidado com o seu coração, cuidado com as suas decisões. Às vezes nós oramos a Deus o Pai e agimos segundo a nossa própria vontade, nosso próprio coração. Fazemos os projetos. Estou dizendo que não é para fazer projetos, temos que fazer projetos. Então, nós oramos para Deus abençoar nossos projetos e vamos atrás dos projetos. Não é assim, irmãos, que funciona. Normalmente, quem age assim sempre tem quebrado a cara, sempre tem caído em vergonha. As pessoas que não têm uma direção do Senhor para a sua vida, irmãos, pelo seu Espírito, e para isso tem que estar conectado com Ele, vivendo a vida de santidade. Não adianta você confessar, eu morri com Cristo, mas a vida que você vive muitas vezes não expressa aquilo que você professa. Estão me compreendendo? Porque estão confiando em seu próprio coração. A nossa confiança tem que estar no Senhor, tem que ser o Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, para que Ele dirija os nossos passos, não há possibilidade de nós errarmos e nem sermos abalados. Salmo 125:1, a palavra diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, ou seja, a minha vida, a minha crença, a minha fé tem que estar naquilo que é a minha própria fé. A palavra fala em Isaías 58:11, ele diz assim, que o Senhor te guiará continuamente. Então, se o Senhor vai me guiar continuamente, eu preciso de entender que eu tenho que andar no Espírito e viver no Espírito. Mas eu já estou crucificado, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, isso aqui às vezes não é a realidade na vida de ninguém, que às vezes professa, mas a vida contradiz tudo. A gente vê, irmãos, pessoas que conhecem a mensagem da cruz, entrando em tanto rolo, em tanta enganação, em tanta picaretagem. Que misericórdia! Paulo disse assim: não me envergonhe do Evangelho. Tem muitas pessoas que se envergonham do Evangelho, e tem muitas pessoas que é uma vergonha para o Evangelho, mas conhece a mensagem, mas cadê a realidade espiritual daquilo que conhece? Irmãos, todo conhecimento das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo lhe traz revelação é quando você compreende aquilo que você está lendo, quando você é tocado pelo Espírito. Queridos, ore para que o Espírito revele e forme aquela verdade no seu coração, para que ela nunca se aparte de ti, para que em situações você possa
se lembrar daquela palavra, porque o Espírito fará você lembrar, então você não vai pecar contra o Senhor. Jamais, irmãos. Porque aquela palavra, ela é forte, ela machuca o nosso coração, ela traz revelação, mas ela é uma espada afiada de 2 gumes que penetra, que corta, que machuca, que fere. E quando nós nos rebelamos contra a palavra, o resultado é angústia, é tristeza, é depressão. A gente vê hoje tantos cristãos com depressão, com crises de ansiedade. Não estou generalizando, porque é fácil você identificar quem tem um problema, uma patologia relacionado à depressão profunda. Precisa de ajuda, precisa de um profissional, sim, Deus deixou os médicos, mas tem muitas pessoas que vivem uma vida de crise de ansiedade, porque cometem tantas coisas, aí não consegue dormir, aí começa sanar um problema, criando outro problema, e assim a vida vira um novelo de linha que você não consegue encontrar mais a ponta, porque dependeu de si próprio. Eis ali um homem que não temia o Senhor, é uma vergonha. Irmãos, os projetos que temos que realizar e fazer, primeiro temos que sentar. Normalmente, se você tem aí, você é casado, senta com a sua esposa, senta com o seu marido, numa mesa, e avalie aquilo que você pretende construir, pretende edificar, para que senão você começa a construir e não tem condições de terminar, você está sendo um péssimo testemunho. Começou e não terminou. Entende, irmãos? Então precisamos avaliar tudo, colocar no papel e apresentar diante do Senhor. Se Ele abençoar aquele projeto vai prosperar. E quando você faz um projeto, não fica falando para todo mundo, não. Se você abrir tua boca sobre qualquer projeto para qualquer pessoa, não sei porquê, mas tudo é errado. Parece que você está abrindo brecha para Satanás entrar. E ele entra e faz um regaço, arrebenta com tudo, estrupia tudo. Silêncio, você e Deus, você e o Pai. Hoje não dá para a gente confiar mais em ninguém, irmãos. Hoje a sociedade vive um medo, a sociedade está capengando. O povo de Deus estão perdendo totalmente a confiança no Senhor. Hoje os evangélicos são mais conhecidos pelos escândalos do que por uma vida santa. Hoje a igreja não está crescendo em qualidade espiritual. O que importa hoje é o crescimento numérico. Como que foi da vontade de Deus isto? E Ele sabe que os cristãos não vai crescer desta maneira. Não temas, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar o seu reino. E hoje em dia, a ênfase é para quanto mais pessoas trazemos para a igreja, melhor é. Melhor a condição financeira para o templo, etc. Tal, não é assim? Mas esse não é o interesse do Senhor, irmão. O Senhor deseja que nós tenhamos Cristo e que Cristo seja engrandecido na nossa vida, que nós sejamos uma expressão de Cristo, uma expressão do Evangelho, possamos proclamar esta mensagem genuína e verdadeira. Irmãos, mas cuidado com o seu coração, porque os nossos corações sempre tendem a levar ao erro, porque ele é enganoso mais do que todas as coisas. Irmãos, o coração faz com que aquilo que Ezequiel fala para nós, os nossos corações têm uma tendência de levantar ídolos no coração. O que é um ídolo, irmão? Ídolo é aquele que ocupa o lugar de Cristo. Idolatria pode ser a minha fazenda, pode ser o meu carro, pode ser a minha esposa, pode ser meu filho, pode ser minha filha, pode ser meu marido, pode ser idolatria. Às vezes nós adoramos mais a criatura do que o Criador. Agora um detalhe importante, irmãos, preste atenção. Você, relacionado a ídolos, quando nós idolatramos alguma coisa, é porque nós amamos aquilo. E aquilo que a gente ama, a gente vai se parecer. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, eu amo meu cachorro, minha cachorrinha. Se você parar para pensar, aquele cachorrinho se parece com aquilo com que você ama, parece com os donos. Estão me entendendo, irmãos?
Então, aquilo que você ama, eu vou citar para você esse texto aqui. Aquilo que você ama, você se parece. Abram comigo no livro do profeta Oséias, irmãos. Vamos ler um texto, Oséias capítulo 8. Oséias, e o nosso coração ele tem uma tendência a partir para esse tipo de coisa. Oséias capítulo 9, versículo 10. Oséias 9, verso 10. Aqui vai mostrar para nós algo que nos chama a nossa atenção. Aqui o próprio Senhor dizendo através do profeta, ele diz assim, por favor, irmão, preste atenção nos versículos aqui, que ele é muito importante. Ele diz assim: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Está vendo? Irmãos, aquilo que você ama, você se parece. Agora, graças ao Senhor, que isto é verdade também com nosso Senhor Jesus. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós nos parecemos com Ele. E qual que é o desejo do Pai? É nos conformar à imagem de Cristo. A imagem de Cristo é a imagem de Deus. Essa imagem de Deus foi perdida lá no Jardim do Éden. Vocês se recordam quando Adão então pecou? Ele se tornou uma alma vivente, não tinha mais a imagem de Deus. E hoje a gente vê os corações das pessoas enganando-as de uma forma tão absurda. Elas falam assim, mas eu tenho a imagem de Deus, nós temos a imagem de Deus. Se não nasceu de novo, se não tem Cristo, não tem a imagem de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a imagem de Deus. 1 Coríntios 15, a partir do verso 45, vai mostrar, tratando ali do primeiro Adão e do último Adão, graças a Deus que ele é o último Adão, dizendo que assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, devemos também trazer a imagem daquele que é celestial. Então, Cristo, Ele é a imagem de Deus. Para nós termos a imagem de Deus, ou o caráter de Deus, precisamos ter Cristo. E para termos Cristo, é crendo, claro, em nossa morte e ressurreição com Ele. Mas esse versículo aqui, ele nos chama muito a nossa atenção. Porque os nossos pais, como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis, detestáveis, como aquilo que amaram. Eles se tornaram como aquilo que amaram. Então, tudo aquilo que você ama, você se parece. Está me compreendendo, irmãos? Então, temos que analisar aqui, irmãos, onde é que está o nosso coração. Se o nosso coração verdadeiramente ele foi trocado, ele está em Cristo, então devemos depender do Senhor numa rendição absoluta dEle. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós não analisamos isso, nós não avaliamos isso. Às vezes até um lazer não é para a glória de Deus. E claro que o Pai quer que nós tenhamos lazer, mas nós buscamos o Senhor, irmãos, quando vamos fazer uma viagem. Senhor, é da tua vontade que eu vá nessa viagem? Ah, não, nós vamos nessa viagem, vamos comprar passagem, está tudo certo, e você, de repente, você está naquele avião da Voa e Paz, e o avião está caindo, e você dentro dele. Será que era da vontade do Senhor que você estivesse naquele avião? Queridos irmãos, precisamos depender do Senhor, sempre, em toda e em qualquer situação. Ele deseja isso, que nós dependamos dEle, vivamos uma vida aos pés dEle, irmãos. Eu sei que muitas vezes uma ovelha do Senhor, ela pode cair na vala, mas são os porcos que se charfundam nela. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus pode ter uma queda, mas ele não vai ficar prostrado, ele vai se levantar, vai se arrepender, então vai seguir o Senhor. Agora os porcos se chafurdam naquela lama.
Irmãos, isso não é muito nojento, irmãos? Se você comparar a santidade com uma vida mundana, não é terrível isso, irmãos? Porque, infelizmente, a grande maioria que se diz cristãos, eles têm mais prazer no mundo do que em Cristo. Vivem uma vida de satisfação mais para o mundo do que em Cristo Jesus. Às vezes nunca nasceu de novo, às vezes creu que morreu e ressuscitou, mas a alma não quer ser tratado pela alma, e o tratamento é muito duro. Comentávamos hoje pela manhã aquele versículo de Lucas 9, 23, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Quer negar a si mesmo? Ou seja, só pode aceitar aquele convite alguém que passou pela cruz. Se uma pessoa não morreu com Cristo, ela nunca vai aceitar aquele convite e negar a si mesma. Dia a dia tomar sua cruz, caminho da cruz. Paulo fala, dia a dia morro e seguir o Senhor. Não vai, irmão, porque é duro negarmos a nossa própria vontade. A nossa vontade quer uma tranquilidade, a nossa vontade quer passar uma tarde assistindo um filme, ouvindo aí músicas mundanas, e vai dizer que essa santidade, isso aqui, você está juntando lixo nos seus ouvidos, na sua mente, a tua mente vai ser uma mente perturbada, porque essas canções mundanas, sabe o que elas fazem com a nossa mente? Elas criam conceitos na nossa mente. Eu já vi, irmãos, cristãos que conhecem essa palavra, dizer para mim o seguinte: não, cara, se eu fosse você, eu falo umas palavras terríveis que de baixo escalão, eu mandava essa mulher embora, porque não vale nada. Um cristão falando isto? Misericórdia. Mas por quê? Fique ouvindo músicas mundanas cotidianamente, se deleitam nelas, têm prazer, têm satisfação nelas. Cadê santidade, cadê vida de Cristo? Irmãos, guarde bem isso aqui. A palavra fala que o imundo não caminhará por esse caminho que leva até a glória, não vai, porque este caminho envolve negar a si mesmo, dia a dia tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. São como aquelas pessoas, né, que amam o culto, amam o sacrifício, sacrificam, amam a carne, por isso que a comem. Ah, irmãos, conhece pessoas assim, que amam os cultos, que gostam dos cultos, é o louvor, adoração, aquela coisa toda, tudo é alma, mas a vida no dia a dia não expressa, não revela aquilo que eles professam com os lábios. Deus já disse isso: esse povo se aproxima de mim, com seus lábios professam muito amor, mas o coração está longe de mim, mas eles amam o culto. Abra aí, vocês estão em Oséias? Vamos abrir aqui em Oséias, capítulo 8, agora sim o versículo 12. Oséias 8, 12 e 13. Irmãos, por favor, presta atenção nessas verdades aqui, que isso aqui foi escrito antes de Cristo, mas a palavra de Deus ela é atual, isso está acontecendo no nosso dia a dia, e o povo está dormindo, o povo está vivendo como que se Jesus não ia voltar, o povo está vivendo como que se um dia eles não vão falecer. Eles estão vivendo como que se um dia não vão estar diante de Deus o Pai e serão julgados. Irmãos, Deus não deseja que você passe a eternidade no inferno, eternamente no inferno. Veja aqui, Oséias 8, 12 e 13. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Agora, olha o 13. Aqui, o sacrifício você pode colocar culto, porque é o sentido original aqui no hebraico. Amam o sacrifício, porque o culto do Antigo Testamento era exatamente este. Eles cultuavam o Senhor, adoravam o Senhor, sacrificando um animal, ali como holocausto, que fala da cruz, no altar. Então, amam o sacrifício, por isso sacrificam. Pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito, para o mundo. E aqueles que você vê assim, desviou, nunca foram. Eu fico indignado quando a pessoa fala assim, aquele irmão lá desviou, ele caiu da graça, ele nunca esteve lá.
Olha o que Deus está dizendo. As pessoas vêm, eu amo o culto, amo o louvor. Queridos, eu conheço pessoalmente muitos que afirmam conhecer a Cristo, que amam o culto, amam estar na igreja, que é muito gostoso, irmãos. Mas fora daqui, a vida tanto faz como tanto fez, é murmuração, reclamação, é xingamentos, é amaldiçoar, só sai dos lábios aquilo que amaldiçoa, é terrível, mas eles amam o culto, por isso eles cultuam, mas estão cultuando a si mesmos, não o Senhor, não a Cristo. Irmãos, isso é uma tragédia para a igreja, irmãos. Quando vamos cultuar, você tem essa consciência, você está adorando o Senhor, que a sua vida é uma vida de adoração cotidianamente, de louvor diariamente, irmãos, reconhecendo o Senhor, aquele que habita em você, o Pai, o Filho, o Espírito habita em você. Ou é daqueles assim, não vejo a hora que chega o domingo para ir no culto, porque eu amo o culto. Mas você ama o Senhor do culto? Isso é muito sério, irmãos. Irmãos, o pecado é um terror, e Deus está dizendo aqui, tem um mas aqui, eles amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam da carne e a comem, mas o Senhor não os aceita, agora se lembrará da sua iniquidade, e lhes castigará o pecado, eles voltarão para o Egito. Por isso, irmãos, que lá em Salmos, capítulo 1, Salmos 1, aliás, vai dizer que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Quem que suporta, irmãos, ouvir a verdade da palavra de Deus? Quem que suporta não ser filhos, tem prazer na palavra de Deus? Não suporta, irmãos. Não tem nem prazer na reunião. Entende, irmãos, do povo de Deus? Eu vou viver uma vida lá em casa, eu e a minha família. Queridos, lá no céu vai ter um lugarzinho para você específico lá, só para você e tua família. Não é assim, irmãos. Se você e eu não temos prazer no reunir do povo de Deus, eu e você nós estamos iludidos, enganados, porque isso aqui tudo é um ensaio para o céu, é um tempo de edificação, tempo que nós ouvimos a palavra de Deus. Agora, tem pessoas que congregam, está no meio do povo de Deus, mas que nunca nasceram de novo. Deus está dizendo aqui que vai lembrar da iniquidade deles e vai castigar o pecado deles, e eles voltarão para o Egito. Então, o pecado, irmãos, literalmente falando, é um terror, aterrorizante. Uma alma em estado de pecado, ela pode possuir muito, mas ela não desfruta de nada, porque não tem alegria no seu coração. Um pensamento sobre o seu estado de inimizade para com Deus derramaria amargura em uma xícara, até de chá que você está tomando. Assim é a vida do ímpio. Irmãos, tudo que ele tem, tudo que o ímpio tem, ou acha que tem, cheira o fogo do inferno, porque não tem a bênção de Deus. Deus disse em Provérbios, capítulo 1, que a casa do ímpio ele amaldiçoa, porque cheira enxofre. Até na sua fala, a palavra fala, aquele texto de Daniel 12:2, que muitos do que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. E no Salmo 9:17 está escrito que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, que não dá importância na qual a importância devida a Ele, serão lançados no inferno. É uma questão de tempo. Irmãos, você sabe qual é a sentença que Deus já determinou para o ímpio e para aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa oportunidade. Você tem convicção, você tem certeza de que o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, o versículo 14 e 15, um versículo muito interessante que nos chama a nossa atenção. Diz assim, Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15.
Olha que texto contundente aqui, irmãos. A Bíblia diz, essas coisas, para que vocês entendam, são as coisas que em breve irão acontecer. Não sei se daqui mais um mês, daqui mais um ano, mais 100 anos, mas vai acontecer. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Presta atenção que a morte e o inferno. Mas o que é a morte? Que morte que ele está falando aqui? Lembra de Romanos 5,12? Está escrito assim, presta atenção. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso é que todos pecaram. Então nós já nascemos com o vírus da morte. Uma pessoa que não nasce de novo, ela vai para a sepultura com a morte. Deus nem a considera essa pessoa, tem essa pessoa como uma pessoa morta. Nós falamos essa semana sobre um estudo sobre aqueles zumbis. Os zumbis, seja zumbis e aqueles filmes de terror, aqueles zumbis que andam comendo aí carne humanas, aquela coisa toda. Então os zumbis, quando faz qualquer coisa, dá problema. É uma alma vivente, é uma alma dentro de um corpo morto, está em putrefação, questão de tempo. Agora, a morte está dentro dessa alma, então ela desce para a sepultura sem a vida de Cristo. Ela, como a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Irmãos, eu estou lendo esses textos para vocês, para que vocês possam então valorizar aquilo que Cristo é e fez por vocês. Irmãos, não compensa uma vida de prazer neste mundo. Irmãos, não compensa uma vida relaxada neste mundo. Não compensa uma vida que não se importa com o Senhor neste mundo. Porque, irmãos, o mundo tem suas cores, mas atrás do mundo tem o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem que vai para lá? Aqueles que nunca nasceram de novo. Agora, olha o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas você tem convicção de que seu nome está escrito no livro da vida? Se Deus te chamar hoje, você está pronto para se apresentar diante do Rei Jesus? Irmãos, não brinque com a sua alma, não se iluda, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Os prazeres do pecado devem ser curtos, porque a vida não pode ser longa. É passageiro. Porque ambos, os prazeres e o pecado, eles vão terminar juntos. Lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, igreja, vamos despertar para essas realidades. De fato, muitas vezes, o prazer do pecado morre antes que o homem morra. Que acaba, é uma frustração, não satisfaz, jamais, não tem possibilidade. E os pecadores, eles vivem para enterrar a sua alegria neste mundo, extravasa neste mundo. Entende, irmãos? E todo pecador, diz a palavra de Deus, ele vai deitar em tristeza e vai levantar em tristeza para ouvir a sentença do nosso grande juiz. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque nunca, verdadeiramente, ouviram a palavra de Deus e creram de fato. Ouviram, mas não creram. Ficaram brincando, né? Então, por isso que Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Vamos ler aqui alguns versículos de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Ezequiel, capítulo 18, vamos ler alguns versículos aqui bem interessantes, que mostra aqui a revelação do coração do Pai, mostrando que ele não tem prazer na morte de ninguém. O versículo 23
diz assim, olha só, Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Quem é o perverso, irmão? Aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que não rouba, não mata, não se prostitui, aquela pessoa, irmãos, que paga suas contas, que educa seus filhos, mas não tem a vida de Cristo. Ele diz assim, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, Senhor Deus, não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva, porque ele está morto em delitos e pecados. Deus não tem prazer na morte do perverso. Quando um perverso morre, ele vai para o inferno. Por isso que Deus não tem prazer nisso, irmãos. Deus nos criou para a sua glória. Só que as pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irão perecer. Como que alguém pode rejeitar a sua inclusão no corpo de Cristo? A sua morte e ressurreição com Cristo? Como que alguém pode rejeitar o sangue do Cordeiro que purificou os nossos pecados e os tornou de vermelho a mais alvo do que a neve? Como? Olha o versículo 31 desse mesmo capítulo. Ele diz assim, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus quer isso de nós, irmãos. E essa conversão, primeiro, Ele nos concede. Deus exaltou a Cristo, a príncipe salvador, para conceder a Israel o arrependimento para a salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Queridos, olha aqui, atenção, não se iluda, dentro de pouco tempo você vai estar diante do Rei dos Reis. Eu quero ser hoje aqui como profeta de Deus, lendo aquilo que Ele disse. Você, breve tempo, você vai estar diante dEle. Como que você sabe que seu nome está escrito no livro da vida ou não? Você tem certeza? Que se Ele abrir o livro dele, no dia do julgamento, imagina, vai estar lá, abra em Apocalipse, por favor, vamos ver ali. Irmãos, precisamos atentar para isso aqui, queridos, por favor, vamos ler aqui, alguns versículos, deste livro de Apocalipse, capítulo 20, vamos no dia do juízo. Nós temos aqui, a palavra fala desse juízo, é maravilhoso demais, e é terrível, aterrorizante para aqueles que não têm convicção. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 11, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora presta atenção, aqui esse dia vai acontecer, e nesse dia você vai estar lá também, porque a Bíblia está dizendo, e a Bíblia é a palavra de Deus, quer você goste ou não, isso vai acontecer. Então, irmãos, igreja, fique alerta. Versículo 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Ali vai ter rico, pobre, tudo vai estar ali, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Verso 13, deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Eita, que dia maravilhoso! Agora, você acha que isso aqui é mentira, que eu li aqui? É a palavra de Deus. Essas coisas em breve irão acontecer. Você vai estar nesse julgamento aqui, meu querido amigo, amiga, irmã, irmão. E se fosse hoje? Porque a morte na sua vida, ela é iminente. O que é iminente? Pode acontecer a qualquer momento.
para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o velho, para o rei, para a rainha, para o presidente, para o mendigo, para qualquer pessoa. Então, irmão, esteja preparado. Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, leve a Cristo mais a sério, se envolva com Ele, não se envolva com aquilo que Cristo não está envolvido, porque isso vai ser laço para a tua alma. É hora de nós despertarmos do sono, vai alta noite, vem chegando o dia, deixamos as obras das trevas, revistamos das obras da luz, irmãos. Agora, como que eu posso ter certeza de que meu nome está escrito no livro da vida? A palavra de Deus diz que eu e você, nós nascemos com a natureza pecaminosa e perversa, separado de Deus. O pecado nos separa de Deus. Mas Deus amou você e a mim em Cristo e enviou o seu Filho. E Jesus Cristo veio a este mundo em carne, cumprir aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir. O salário do pecado é a morte, então a nossa dívida é muito alta. Ninguém quer pagar esse preço, mas Jesus, por amor a cada um de nós, Ele se entregou pela igreja, Ele morreu pela igreja, mas incluiu-nos, eu e você, ali no seu corpo. E nós morremos com Ele, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Quando essa verdade é realidade na sua vida, você pode ter certeza que, abram lá no Evangelho de Lucas, capítulo 20, Lucas, capítulo 20, versículo, vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo aqui. Vou pedir ajuda para o meu universitário, eu esqueci aqui esse versículo. Dudu, vê para mim aí, por gentileza, a missão dos 70, quero ler em Lucas, a missão dos 70, que Jesus enviou de 2 em 2, se não for, é 12, 20 ou 20, 12, já eu vou mostrar para você. Oi? Abram lá, isso, Lucas capítulo 10, exatamente. Então aqui, irmãos, a partir do versículo 17, Lucas 10, a partir do verso 17, quando Jesus enviou de 2 em 2, foram 70 que Ele enviou, né? E eles voltaram, irmãos, regressaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Mas Ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Agora, olha só o versículo 20. Jesus disse para ele o seguinte: olha, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Aí é diferente. Então, o Filho de Deus sabe que é Filho de Deus. Aquele que morreu ressuscitou com Cristo. Aquele que vive uma vida de crucificado. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a pessoa sabe que é uma filha de Deus, porque é uma testificação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando cremos nesse fato, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Irmãos, isto é maravilhoso demais. Então, irmãos, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, amor e graça, Ele fala ao seu coração. Que você vai para casa e medite sobre essa palavra, irmãos. Se você não tem convicção do seu novo nascimento em Cristo, peça ao Senhor revelação. Revela-me, Pai, esta verdade. Porque, irmãos, nós estamos hoje vivendo um cristianismo inutelado, cheios de cristão Nutelas, dodói, gente murmurante, gente que só reclama da vida. Misericórdia. Ainda que se não tivesse nada, você não tinha o direito de reclamar, porque um morto não tem direito de murmurar e reclamar, porque você morreu com Cristo, Cristo é a sua vida, você tem o tudo de Deus. A vida eterna foi colocada dentro de você,
de uma forma maravilhosa. Pela fé. Ah, irmãos, isso é tão precioso, tão maravilhoso. Agora, quando você crê nessa verdade, citar aqui mais apenas 2 versículos, porque a morte não é um fim para um filho de Deus. Vamos ler Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, verso 19. Aqui vai mostrar com clareza aquilo que nós consideremos, estamos considerando. Isaías 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Esse orvalho aqui fala da vida. Você leu o Salmo 133, que é como o orvalho de Hermon. O orvalho fala da manifestação da vida de Deus, que ali Deus dará a vida e a bênção para todo sempre. Agora, último texto, Oséias capítulo 13, verso 14. Oséias 13, verso 14. Versículo maravilhoso nós temos aqui, irmãos, que diz assim: aqui era uma promessa que foi concretizada em Cristo Jesus. Oséias 13, verso 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Sabe por quê? Porque tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio gracioso, Pai, de nos reunirmos debaixo do nome de Cristo. Ele é o Senhor da igreja, Ele é aquele que é a nossa vida, Ele que tem o governo sobre os seus ombros e deseja governar a nossa vida, mas nós sabemos, ó Pai, que Ele não fará isto se encontrar resistência em nós. Então, Pai, que a cruz opere profundamente em nosso interior, para que vivemos uma vida de rendição absoluta e total, para que Ele seja o Senhor da nossa vida e governe a nossa vida e dirige a nossa vida. Graças te damos, Pai. Frutifica por misericórdia a Tua palavra. E em nome de Jesus nós oramos, pedindo a Tua bênção para essa semana. Pedindo, Pai, que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, sustentando as vossas vidas espirituais, para que eles sejam uma expressão do Evangelho, venham proclamar Cristo e viver Cristo. Pai, faça isso por misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.